capacitores, certo? Hoje a gente vai falar dos capacitores da placa-mãe e bem-vindo ao nosso curso aí de manutenção de placas de PC, né? Vamos lá. A gente está aqui com 3 placas-mães, certo? E a gente tem 4 tipos de capacitores, tá ok? Sendo capacitor eletrolítico, certo? Que tem polaridade positivo e negativo. Capacitor sólido, que são esses de alumínio, positivo, faixa negativa, tá ok? E os capacitores SMD, que são esses, eles não têm polaridade, não tem positivo e nem negativo. Ao retirar ele, você pode estar colocando aí sem se preocupar com os lados, certo? Já esse você tem que prestar atenção, o lado que você está retirando, para quando você for colocar, substituir um que esteja danificado de outra placa, você tem que colocar na mesma posição, a mesma faixa virada para o negativo, certo? Nas placas a gente tem a indicação, certo? A gente tem aqui, a gente pode mostrar aqui melhor, que a gente tem aqui indicando o símbolozinho de mais, certo? Positivo, e a parte branca negativa, tá certo? Não tem erro, tá bom? Antes de fazer a remoção do capacitor da placa-mãe, de fazer aí a sua substituição, certo? A gente presta atenção na sua posição na placa, certo? Que vai dar pra gente ver aqui o lado da faixa, o lado negativo do capacitor. Esse aqui tá melhor, lado negativo, e na placa a gente consegue visualizar o lado negativo, certo? A gente tem a faixa do capacitor e a indicação na placa, tá bom? A gente deve prestar bastante atenção, certo? Para colocar a posição certa, certo? O lado positivo, vou virar aqui para vocês verem melhor, que é a parte preta do capacitor. A gente tem a parte aqui, ó, preta na placa, certo? Que é o lado positivo, certo? Se a gente inverter, colocar o capacitor, o lado negativo no lado positivo, a gente vai estar causando aí um curto na placa, certo? E a gente só vai prejudicar ainda mais, vindo a danificar outros componentes da placa. Então a gente deve prestar bastante atenção, tá bom? Quando a gente vai substituir o capacitor na placa, a gente tem que estar visualizando a capacitância e a voltagem do capacitor, certo? Sempre bom, a placa que você for retirar, o capacitor bom, seja a mesma capacitância e a voltagem. Se você não conseguir encontrar um do mesmo valor, você substitui por um de mais, certo? Se for 16 volts, você coloca 25, e a capacitância for 30, você coloca 40, certo? Nunca você coloque um com a voltagem mais baixa do original, tá certo? E sempre tente procurar um capacitor igual, a mesma voltagem e capacitância. Se não encontrar, coloque um maior, mas não exagere, tá bom? Não tente aí colocar um no lugar de um 16, um de 100 e tá legal? Não exagere aí na altura aí, tá bom? Tente procurar sempre em placa-mãe
que a gente está aqui trabalhando com placa-mãe, com certeza você vai, com outra placa-mãe, você vai ter um da mesma voltagem, tá bom? Então, aqui no capacitor a gente tem no corpo dele escrito a capacitância, tá dando para ver aí, que é 1016 volt, tá bom? Aqui a gente tem um de 1000 microfarads. Esse UF aí é microfarad, certo? Na descrição do vídeo, peço que vocês abram o link e estude a função do capacitor. Na descrição do vídeo, como eu estava dizendo aqui, a gente tem aí um link aí para vocês estudarem aí a função, a característica dos capacitores, tá bom? A sua construção. Aqui a gente tem, continuando, né, o capacitor eletrolítico, certo, que indica a voltagem, a sua capacitância, o F, né, e tem capacitor eletrolítico também que indica a sua temperatura, certo? Nesse caso aqui a gente tem, repetindo, faixa negativa, a faixa toda preta positiva, tá bom? Na placa mãe a gente tem a sua descrição aqui, ó, C. Todos capacitor na placa tem o C de capacitor, certo? Os capacitores SMD, né, que são esses. A gente também tem o C de capacitor, tá bom? A gente vai estar mostrando aqui melhor, tá bom? Sua indicação C, tá bom? Tem placa que não tem a sua descrição, tá bom? E tem placa que é completa, né? Como essa que a gente está visualizando. Muito difícil a gente não ter placas que tenha o seu esquema elétrico aqui indicando, né? No caso aqui, esse capacitor aqui, a gente tem essa descrição aqui, ó, C, e a sua numeração, tá bom? Continuando, o capacitor é indicado por C, a letra C na placa, tanto eletrolítico, sólido, como SMD, tá bom? Falando desses componentes aqui SMD, esse capacitor, ele, quando entra em curto, ele aquece bastante, que você colocar o dedo aí em cima, vai queimar com certeza o seu dedo, tá bom? Eu, por ter experiência, eu sempre verifico assim, dando estoque nele, para saber se ele está esquentando muito. Se ele estiver esquentando, ele está em curto, você tem que retirar da placa, tá bom? Para testar ele, você coloca na escala de diodo, essa escala aqui, que emite o bip, tá bom? Ponteira vermelha de um lado, certo? E a ponteirinha preta do outro, tá bom? Se você ouvir aí o bip, estiver dando continuidade, tá bom? Esse capacitor está em curto, você vai ter que retirar ele, certo? E tá ligando aí a placa. Tem placa que funciona só em você retirar, não precisa colocar outro. Se você quiser colocar outro, seu serviço vai ficar original, tá bom? Colocando outro, como ele não tem descrição, não mostra sua voltagem nem sua capacitância, você vai ter que procurar um do mesmo tamanho, tá bom? Eu indico você tá aí procurando do mesmo tamanho, certo? Não tem negativo e nem tem positivo. Você pode estar colocando aí de qualquer lado, tá certo? Não precisa estar se preocupando que nem o eletrolítico e o capacitor sólido, certo? Esses você só pode retirar ele dessa posição negativo desse lado, certo? Você tem que estar colocando outro do mesmo lado negativo. Aqui na placa a gente vai ter essa parte branca aqui indicando o negativo, tá bom? Então a gente vai falar também da rede capacitiva. A gente vai procurar aqui uma placa aqui que tem rede capacitiva, tá bom? Rede capacitiva.
rede capacitiva são esses capacitores que fica aqui, ó, certo? Você vê que ele tem, ó, vários terminais de solda, tanto de um lado como do outro, certo? É um conjunto de 4 capacitores, se eu não me engano 4 ou 3 capacitores, certo? Que entrando em curto, o teste é do mesmo jeito, certo? Você pode estar retirando e substituindo, tá bom? Nesse caso aqui das redes capacitivas, a gente sempre faz a troca, não só retira da placa, certo? Que indica que o mau funcionamento da USB, certo? Já peguei defeito aqui no teclado e no mouse, que foi só trocar essa rede capacitiva, certo? Deixa eu colocar aqui para a gente estar apontando aqui, ó, rede capacitiva em curto, certo? Aqui a gente tem o capacitor responsável, certo? Vou alimentar, ou somar aqui junto com as nossas entradas de mouse e teclado, tá bom? Já peguei capacitor que não esquentava, certo? Fiz o teste com as ponteiras, seus terminais. Isso aqui a gente tem que testar os 4. Se entrar em curto, ele com certeza ele vai estar esquentando, tá bom? E a gente só refez uma ressolda os seus componentes. A gente colocou aqui um pouquinho de pasta de solda do lado do outro e a gente fez aí, esquentando aí as pontas, certo? Voltou a funcionar o teclado, certo? Aqui a gente pode tá fazendo a troca, tá bom? A gente tem mais 2 capacitores, rede capacitiva SMD, né? Tá ok? E é isso. A gente falou aí dos capacitores, tá bom? Eu vou estar mostrando depois um capacitor em curto, certo? E o seu teste. Uma dica rápida: se você testou o capacitor SMD, ponteira preta e a ponteira vermelha do outro lado, na escala de continuidade, bipou, beleza, retira ele da placa, coloca ele fora e testa novamente ele fora da placa, certo? Se ele não bipar, é porque o capacitor não está em curto. Aí você pode estar colocando na placa novamente, tá bom? Sempre que você retirar um capacitor SMD fora, você testa. Se bipar fora da placa, o capacitor está com defeito, curto. Se não bipar, seu capacitor está normal. Por conta de ter vários componentes ligados a ele, e o circuito pode dar continuidade e o capacitor bipar na placa e não está com defeito. Se ele bipou, tá bom? Se ele tá dando continuidade, está bipando ali, certo? Você mantém a placa ligada. Se a placa ligar, o cooler girar, não der vídeo, você pode estar dando um toque nele, tá certo? Para ver se ele está esquentando. Se ele estiver esquentando, realmente ele está em curto, tá bom? Ou para evitar você estar retirando e testando fora, certo? Existem outras técnicas para você ver se ele está esquentando sem precisar estar colocando o dedo. Porém, não tenha medo, certo? Você é técnico, você tem que estar, certo? Eu costumo muito tocar nos componentes a placa ligada, principalmente aqui na parte da fonte do processador. Essa parte aqui é o circuito que alimenta o processador, certo? A gente tem os transistores de entrada, os MOSFET de entrada e saída, que a gente vai ver mais na frente, certo? Quando o capacitor bipa, eu ligo a placa e vou tocando, tá bom? Então é isso. Até a próxima, se Deus quiser.